Seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do Conversa que Rende. E olha, estamos de aniversário hoje. Há exatamente um ano atrás estávamos iniciando a jornada do nosso podcast. Então, desde já, deixar aí um muito obrigado pelos milhares de downloads que tivemos, sim, na casa do milhar mesmo, várias assinaturas, enfim, é sempre um prazer poder trazer informação de qualidade, com conteúdo, para que você possa fazer investimentos ainda melhores. Este é o principal objetivo aqui do nosso encontro, desse nosso bate-papo, tentar trazer o mercado financeiro de uma maneira menos indigesta para você que investe, para você que quer, claro, garantir um rendimento melhor para o seu dinheiro, que você conheça, que você entenda mais os meandros e os atalhos do mercado financeiro. Esse é o nosso grande objetivo aqui. Lembrando que há um ano atrás estávamos em um terrível circuit breaker, né, com a pandemia do coronavírus começando há mais ou menos um ano, exatamente um ano, no dia 11 de março, foi decretada a pandemia em todo o planeta e as bolsas mundo afora entraram em loucura. Aqui tivemos 6 circuit breakers direto, né? A bolsa brasileira sofrendo bastante. De lá para cá, muita coisa aconteceu, algumas boas notícias, outras nem tanto. Infelizmente, o Brasil segue, infelizmente, galopando rumo aos 280 mil mortos, número que podemos ultrapassar ainda na noite desta sexta-feira. Mas vamos falar do mercado financeiro, vamos falar como a Bolsa se comportou nessa semana e hoje eu tenho auxílios luxuosos aqui, começando com a Thaís Souza, nossa assessora de investimentos da MacLeod, que está de novo com a gente. Tudo bem, Thaís? Bem-vinda. Fala, Rafael, tudo ótimo, que prazer estar aqui novamente. Que semana, não é não, Rafael? Meu Deus do céu. Pois é, semana agitada, muitos assuntos para conversarmos, cenário político, cenário macroeconômico, enfim. Vamos nessa. Tudo bem, Caião? Caio César, nosso especialista em câmbio também, participando com a gente. Tudo bem, Caio? Fala, Rafa. Boa noite, Thaís. Boa noite, Manu. Tudo bem? Beleza. E com a gente também, Manuel MacLeod. Fala, Manu. Tudo bem? Fala, Rafa. Boa noite. Prazer estar com vocês aqui nessa edição de aniversário do nosso Conversa que Rende. Hoje não teremos a presença marcante do nosso Cadu, mas eu fiz aqui um dever de casa e posso falar algumas coisas aí que aconteceram durante a semana, se você quiser. Claro que queremos, vamos nessa. Deixa eu só atualizar os números aqui do Ibovespa. A Ibovespa ainda não está completamente fechada, estamos gravando na noite desta última sexta-feira. Temos agora uma queda de 0,71%, com volume de negócios em 114.983 pontos. Tivemos também uma leve movimentação do dólar, que acabou se movimentando para cima. Tivemos um fechamento com o dólar subindo 0,33%, negociado a R$ 5,5594. Então vamos lá, Manu. Como é que você arredondou esta semana aí para a gente? Rafa, foi uma semana difícil, né? A gente teve aí, você já puxou um pouquinho do Ibovespa, né? A gente fecha a semana com uma queda, com essa reviravolta política, a PEC, a piora dos casos de Covid estourando aí o teto, a gente virou o maior do mundo, né? O país com mais casos diários no mundo, ultrapassando os Estados Unidos. A gente tem o dólar subindo hoje, mas fechando a semana em queda, né? Então, ele na semana acumulou uma queda aí de aproximadamente 2,18%. Um fato que a gente não pode deixar de mencionar o Biden defendendo o gasto público para gerar crescimento. Quer dizer, ele defendeu, né? Foi hoje, ele defendeu esse crescimento, a utilização dos recursos públicos para poder estimular as economias, né? Dizendo que quer criar 7 milhões de empregos nos Estados Unidos e que isso é só o começo. Então, foi uma semana difícil. Aqui no Brasil, a gente tem o fato do Lula, né? Que essa semana sacudiu aí os mercados com a possível volta dele para o cenário político. E, enfim, vamos em frente.
É isso aí. Bom, tivemos notícias importantes, o dólar se movimentou mais uma vez muito por conta do aumento da curva de juros, né? O yield do Treasury de 10 anos bateu aí 1,64%, né? Um volume de 11,2 pontos base. Impressionante como nessa última sexta-feira a curva abriu de novo. Tivemos a assinatura do pacote por Joe Biden na última quinta-feira, passou pela Câmara, passou pelo Senado, 1,9 trilhões de dólares serão injetados na economia dos Estados Unidos. Desta grana, mais de 500 bilhões vão diretamente para os governos estaduais, para escolas, hospitais. Um pacote robusto que se soma ao que já foi feito no ano passado, ainda no governo Trump, né? Então, é algo perto aí de 15% a 18% do PIB americano, o que mexe com a economia mundial. A divisa americana acabou se valorizando nessa última sexta-feira. Mundo todo teve uma alta do dólar, né? E, bom, de uma certa maneira, isso também afeta a nossa casa aqui. Queria trazer o Caio, comentando esses movimentos do dólar, que chegou a R$ 5,90. Tá louco, Caio? O Banco Central teve que trabalhar bastante essa semana, tá? Eu estava fazendo aqui os cálculos, eles fizeram quase perto de 4 bi de dólar de injeção de liquidez no mercado de câmbio para tentar sustentar essa taxa, que começou lá próximo dos 5,80, 5,90, lá na segunda-feira, e vai terminar agora próximo dos 5,54, 5,55 para hoje, né? Acho que a alta de hoje foi mais porque assim, o dólar tinha que negociar hoje, não tinha jeito, e acaba que como muita gente resgata a posição na sexta-feira por conta de medo político do fim de semana, e ele teve essa alta, mas foi uma alta assim, técnica. O Banco Central, na minha opinião, fez um excelente trabalho, mas ele está com a corda no pescoço, né? A gente tem visto... eu já tenho falado isso há um tempo, mas agora acho que parece que veio mais à tona, né? A gente tem visto a inflação aí batendo na porta de todo mundo, e quando eu digo dessa vez todo mundo, é todo mundo mesmo, né? Inclusive nós em conta de luz, em gasolina, em conta de gás, enfim, nas coisas que permeiam a nossa vida. E uma das coisas que a gente tem bastante de contribuição para a inflação é o dólar. Com relação a isso, o Banco Central não pôde deixar de intervir, né, fazendo uma política meio que um livre mercado, mas um livre mercado sujo, né, uma política de controle suja, mas ainda assim acho que é o trabalho deles. Eu queria trazer aqui uma questão, e aí vocês podem comentar se vocês quiserem, que eu li hoje de manhã, que parece que a gente voltou para uma situação que é quase uma doença crônica do Brasil, vamos botar assim, que é um quadro de estagflação, né? Que é um quadro de crescimento baixo e inflação alta. Você tem alguns quadros que são característicos de cada país. A gente passou por um momento em que a gente não tinha crescimento, mas não tinha inflação nenhuma, e aí esperava-se antes disso, né, que o Brasil fosse andar com uma inflação dentro da meta, e agora a gente reverteu esses dois cenários e voltamos para o, digamos assim, o Brasil que a gente conhece e ama, né? Então, na minha opinião, né? E sofre bastante. Então, na minha opinião, com relação à movimentação do dólar, eu acho que o Banco Central foi bem, assim, foi o que eu falei, ele não tinha outra opção a não ser fazer isso. Ficou-se discutindo muito que dia que ele faria, em que momento que ele faria. Acho que até o mercado tentou se aproveitar de alguns movimentos tentando antecipar. Ele foi até bem técnico quanto a isso. Se eu não me engano, teve um dia de estresse na terça-feira ou na quarta-feira, que o mercado estava achando que ele ia entrar para fazer uma injeção de liquidez e ele não fez, porque você acaba deixando as pessoas, você acaba dando uma bengala para as pessoas, né? Elas já fazem as movimentações dependendo dessa entrada, e aí assim, eu achei bem posicionado deles. Teve algumas outras coisas, né, que eu gostaria de comentar, que primeiro foi o que você falou, Rafa, do 1,9 tri, que já está sendo tramitado, né? Ela passou lá pela Câmara dos Estados Unidos, mas muito provavelmente vai ser aprovado. E tem um outro ponto também que é muito importante para a gente aqui, e aí permeia também no assunto do dólar, é que acho que a alta de juros já está aí mais próxima do que muito provavelmente a Páscoa, né? Então, a gente já tem aí nas taxas de juros futuras, principalmente o futuro de juros de 2022 e de 2023, né, que é uma projeção do mercado para a taxa de juros para 2022 e para 2023. E aí, se você fizer um estudo dessa projeção,
já espera-se que o governo aumente algo próximo de 0,75 na nossa taxa de juros, né? Não é uma ciência exata, logicamente são quase que apostas, mas o mercado não costuma, como um todo, errar as apostas. Então, muito provavelmente a gente vai ver na reunião do Copom, que, se não me engano, é na semana que vem, a gente vai ver uma alta de juros. Eu acho que 0,75 é uma alta de juros muito expressiva. Eu não sei se o Banco Central vai voltar com toda essa velocidade, mas ainda assim, se o mercado está precificando isso, muito provavelmente a gente deve estar em algum número próximo disso. Isso deve dar uma força aí para o real, né? Já que a gente estava com juros real negativo, juros nominais de 2%, mas com a inflação de quase 5%, então a gente fica com juros real negativo. E o Banco Central americano também pagando um pouco mais nos títulos, né? Acho que quase ninguém vai querer ficar num país com risco político, sendo que pode pagar, sei lá, 1,5%, 1% nos Estados Unidos. Isso é o que a gente teve aí de movimentação do dólar e o que muito provavelmente a gente vai ter de movimentação do dólar para a próxima semana. Falando sobre a curva de juros, o DI para 2023 está em 5,90, janeiro de 2025, 7,37, e o que mais chama a atenção, de janeiro de 2027, de 7,90 para 8,04, né? Então é uma inclinação grande realmente. Thaís, como é que você viu essa semana? Quais foram as movimentações que mais te chamaram a atenção? O que é que os seus investidores estão analisando aí dessa situação político-econômica muito conturbada aqui no país? Então, Rafael, essa semana realmente foi uma semana bem agitada, né? Uma semana que muitas notícias aí, muitas coisas permearam o mercado, né? Causando um pouquinho de cautela por parte dos clientes, assim. Senti que a galera essa semana ficou um pouquinho mais quietinha, sabe? Ficou segurando um pouquinho mais, quem costuma operar mais ficou mais quieto. Eu acho que essa questão da dissolução, né, do Lula dividiu muito a opinião e causou um certo estranhamento, assim, não é bem estranhamento, mas uma certa incerteza, né, do que pode vir por aí no nosso cenário político e, consequentemente, se refletir no nosso cenário econômico, né? Mas uma coisa curiosíssima que eu notei essa semana é que a maioria, aqueles que estão sempre procurando para aplicar em bolsa, para ir para o mercado de renda variável, essa semana me procuraram para colocar o dinheiro em LFT. Eu tive muita aplicação essa semana em título público, fiquei um pouco assim... Fiquei realmente impressionada com essa demanda, né, por títulos públicos LFT. E aí eu estava até olhando aqui, né, as análises econômicas de uma casa de análise bem respeitada aqui do Rio de Janeiro, né, e a projeção da taxa Selic, né, inclusive nós teremos uma reunião, uma próxima reunião do Copom, né, ainda esse mês, se não me engano, semana que vem, e já espera-se um aumento da taxa Selic. E segundo projeções de longo prazo dessa casa de análise aqui do Rio de Janeiro, o ano, Rafael, ele pode fechar com a taxa Selic em 5,50. Você acredita numa coisa dessa? A reunião vai ser dia 16 e 17 de março, né? Eu, sinceramente, não acredito. Exatamente. Eu não acredito, sinceramente, acho que não. Acho que, apesar da pressão inflacionária... E é interessante falar de inflação porque ela tem crescido, claro, porque há uma escassez de produção, né? Mas não há um volume de demanda agregada, né? O que a gente tem no país 33% dos insumos de produção industriais, eles vêm de bens importados, né? Então, a pressão do dólar, que está subindo não só pelo aumento do valor da moeda lá fora, por causa dos treasuries americanos, né? Mas por conta de toda a má gestão da pandemia, por conta do Brasil estar se tornando hoje o epicentro do Covid-19 em todo o mundo, né? Superamos aí a marca de 275 mil mortos, é impressionante, morreu uma pessoa a cada 36 segundos.
cada 36 segundos. Então, assim, é uma coisa impressionante que tem acontecido. A gente não está conseguindo dar conta e, claro, isso afugenta o investidor. Quem é que vai querer investir num país onde o ritmo de vacinação não completou nem 5% da população, onde o aumento de casos é explosivo, quando o mundo todo está caindo? Então, isso tudo afugenta o investidor. Tivemos aí uma fuga só nessa última quinta-feira, até o dia 10, né, que foi compilado, mais de 326 milhões de dólares. Então, Manu, fica um cenário complicado para se investir no Brasil. A gente não tem uma certeza político-econômica, a aprovação da PEC emergencial, mesmo com a retirada de alguns destaques, foi bastante controversa, não foi bem o que o governo queria, ainda não se tem um valor exato do auxílio emergencial, tudo isso leva incerteza, né? E como a Thaís bem falou, incerteza é o que nenhum investidor quer. Verdade, Rafa, verdade. É com pesar, né, que a gente escuta essas notícias e olha a contramão, né? O Dow Jones crava aí o 5º recorde consecutivo essa semana. Quer dizer, os investidores acreditando nessa ampla reabertura da economia americana, e muito disso porque os fatores políticos se acalmaram, né, com a entrada do Biden e essa forte vacinação que eles conseguiram fazer, né? Eles têm uma expectativa de vacinar 100 milhões de pessoas, né, num curtíssimo espaço de tempo. E é uma pena que a gente não consiga ter tranquilidade política aqui no Brasil, quer dizer, e além disso, pecar nessa organização de retomada da nossa economia. Num momento em que a gente tem uma injeção de liquidez mundial nos mercados, a gente, mais uma vez, está ficando para trás. Vocês sabem que eu sou um dos caras mais positivos, né? Eu acredito muito no Brasil, acho que a gente precisa acreditar, a gente precisa querer fazer as coisas, né? Ficar aqui, produzir, gerar emprego, mas é difícil, né? É difícil olhar isso tudo acontecendo e como a gente hoje, como investidor, né? como assessoria, a gente olhar e falar, realmente, a gente precisa ir para fora, né? Investir fora do Brasil. Não dá para ficar mais preso aqui. O título de 10 anos nos Estados Unidos está pagando 1,64% hoje e temos uma taxa de juros brasileira em 2%, ou seja, vale a pena investir no Brasil? Tem certeza? Com certeza não, né? Então acaba ficando para trás. E não só em relação a títulos, né, Manu, mas a Bolsa Brasileira, né? Ela poderia ser um atrativo imenso para os investidores que buscam um pouco mais de rendimento. A Bolsa Brasileira tem um potencial enorme, a gente sabe disso. Mas todas essas dificuldades políticas que enfrentamos, e aí eu falo política sanitária, né? Não só a recuperação dos direitos políticos do Lula, né? Ele não foi absolvido, né? Deixando bem claro, ele não foi absolvido. Houve apenas uma decisão de competência do foro de onde ele deveria ser julgado, não Curitiba, como foi, mas sim talvez Brasília, né? Então essa anulação fez com que ele recuperasse os direitos políticos. Ele não foi absolvido completamente, então há ainda a possibilidade de uma reviravolta. Mas o mercado caiu basicamente porque isso, infelizmente, leva a uma corrida política, né? Então o mercado ele guinou para baixo muito mais por uma preocupação das tentações populistas do atual governo Bolsonaro, já que Lula volta ao jogo político, volta à cédula de votação, né? Do que, de fato, uma preocupação com a volta do governo mais à esquerda no poder. Não custa lembrar que foi durante o governo Lula que o mercado financeiro teve uma injeção de quase R$1,5 trilhão de reais. Então, assim, essa queda foi muito mais por conta disso, do temor de medidas ainda mais populistas do governo. Arrebentar de vez o teto de gastos, não se preocupar mais com ajuste fiscal. E, assim, o que de fato está pesando para a economia brasileira é a vacinação. O próprio Paulo Guedes, né, Caio, já deixou claro várias vezes que o caminho é a vacinação e o Brasil ainda está engatinhando nesse processo. Está assinando agora contratos com basicamente todas as empresas farmacêuticas, mas está entrando lá no fim da fila, né? E aí o Brasil vai ficar para trás, as variantes elas crescem
ainda mais quando você tem mais circulação? Há muita dificuldade de se fazer um lockdown efetivo ou de medidas restritivas que funcionem, e tudo isso vai minando a confiança do investidor lá fora, né? 1 trilhão e 900 milhões de dólares, imagina, um pouquinho disso aí podia vir para cá. Pois é, Rafa, essa política, né, essa disparidade política, né, essa briga política, e a gente falando muito do populismo, você viu aí que o Bolsonaro anunciou, né, mais 4 parcelas de R$250 em média, né, de ajuda, né, quer dizer, mais um movimento populista. Mas, enfim, vamos em frente, vamos tentar. Eu acho que, ainda assim, a gente tem novas empresas entrando, o mercado crescendo, cada vez mais CPFs na Bolsa. Eu prefiro continuar sendo... Um otimista incorrigível. Né? Otimista. Não, é para ser assim mesmo, né, Caio e Thaís? Não tem dúvida nenhuma, mas é importante a gente observar os cenários externos para saber de que maneira direcionar o nosso rico dinheirinho, né? Afinal, a gente sua pra caramba para poder ganhar, né? Acho que, assim, a gente tem ficado para trás nas questões mais importantes do momento, né? Que é principalmente o Covid. Então, assim, eu não digo nem assim, se você fizer uma comparação direto com os Estados Unidos, você está fazendo quase uma comparação de duas realidades completamente diferentes, mas se você trouxer alguns pares nossos, se você botar aí a Rússia, se você botar a África do Sul, se você botar a Turquia, a gente está atrás de todos eles. Se você botar alguns pares dos tigres asiáticos também, a gente também está atrás dos tigres asiáticos. Se você botar o Brasil contra os pares da América Latina, a gente também está atrás dos pares da América Latina com relação à vacinação e com relação a medidas progressivas, né, de crescimento nesse momento em que se tem que gastar mais, não tem jeito. Então, assim, a gente, por mais que a gente tenha por mais que a gente tenha muitas oportunidades no Brasil e por mais que a gente tenha muita capacidade de fazer, de gerar emprego, de acontecer, a gente ainda tem aquele quê de risco político que fica sempre arrastando os movimentos um pouco, né? Então, você tem que, às vezes, fazer 2 esforços para poder chegar no mesmo resultado, né? Você tem que, como se diz, matar um leão por dia, né? Então, isso atrapalha um pouco a geração de negócios no Brasil e isso a gente vê refletido em todas as áreas que permeiam, né? Muito provavelmente as pessoas que escutam esse podcast, elas têm negócios e elas sabem que, uma vez eu escutei uma frase que eu achei genial, que é você ter um negócio no Brasil é como você pilotar um Boeing 747 sem auxílio nenhum, né? Você está lá no ar, tentando pilotar ele, não sabe se está batendo vento, não sabe se o nariz está em pé, se está caindo, você não sabe se vem uma tempestade, você está ali só no feeling e tentando chegar no seu destino. Então, talvez a gente precise de um pouco mais de direcionamento, né? Porque botaram a gente no túnel, tiraram o trem e a luz, né? A gente só está escutando barulho, não sabe o que vem por aí. E aí, Thaís? Eu concordo perfeitamente com o Caio, é isso mesmo. A gente tem tantas questões, né, aqui dentro do nosso país, tantas questões políticas, tantos senãos, tantos depende, tantos e se, né, que as coisas aqui elas vivem num compasso de espera, né? Então eu concordo perfeitamente com o que o Caio colocou e foi exatamente isso que eu observei nos investidores essa semana, sabe? As pessoas ficaram um pouco mais cautelosas, ficaram um pouco mais conservadoras, né? As pessoas mudaram um pouquinho o discurso essa semana justamente por conta de tantas coisas aí que a gente está vendo que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Vendo que, poxa, o Brasil... Eu tenho alguns investidores que têm dupla nacionalidade e eles... essa semana colocaram, e muito bem colocaram, assim, poxa, mas tô começando a ficar com medo de investir aqui no Brasil, né? Porque eu tô vendo lá fora como que tá e a gente aqui perdendo numa série de coisas, né? Conforme
o Caio muito bem colocou. Então, assim, eu concordo com o Manu, né? Eu prefiro ser também uma otimista, né? Olhar pelo lado bom da coisa, tá? Mas a gente também não pode deixar de enxergar que, realmente, como o Caio disse, aqui no Brasil é você dentro de um trem escuro, que você não vê nem a luzinha lá no final do túnel, né? Não tem direção nenhuma, não tem nenhum tipo de mapa, e a gente não sabe, muitas vezes, no que vai dar, né? Agora, uma notícia, Rafael, que me deixou muito incomodada, tá? Que eu vi na semana passada e essa semana também voltaram a falar sobre isso, é que existem muitos milionários na poupança. Você acredita numa coisa dessas? E, assim, colocando esse assunto aqui, isso dá espaço para duas coisas. Isso mostra que ainda existe muito espaço, né? Acho que, assim, pelo lado bom, vendo pelo lado bom, a gente vê que tem um espaço aí para a gente trazer, né, vamos dizer, para o lado bom da força dos investimentos, esse dinheiro que ainda está lá na poupança. Mas, por um outro lado, né, eu fico assim muito incomodada no seguinte sentido: caramba, como assim tantos milionários ainda na poupança? O que você acha disso, Rafael? Péssimo, né? Mostra o nível de educação financeira muito ruim que a gente tem no país, mostra o quanto os bancos, os grandes bancos, fizeram um trabalho de aglutinar esse tipo de investimento, sobretudo numa época onde a poupança era um sinal de investimento bom, porque tinham regras efetivamente boas, né? Enfim, atreladas à TR, a TR tinha valor, mas não é o caso, né? Na verdade, são 300 bilhões de reais que estão alocados em poupança ainda hoje. Tem que perguntar para eles, o Rafa e Thaís, tem que perguntar para eles o que eles acham de pagar 2% para aplicar no banco, porque é a taxa de juros real, né? Se você for botar 5 de inflação e 2 de juros, é quase 3, né? Exatamente, com juros reais aí. Bom, tivemos essa semana a divulgação do IPCA de fevereiro, 0,86, né? Imagina o que não espera até dezembro. É uma loucura, você está perdendo dinheiro, né? Mas é isso, é uma falta de cultura de economia, né? Onde você precisa, de fato, guardar dinheiro, mas guardar dinheiro de uma maneira inteligente, de uma maneira não tão direta, né? Você precisa achar soluções financeiras, né? Poupança nunca vai ser opção. Sempre há opções bem melhores, claro, basta um aconselhamento financeiro que não seja no seu banco, seja em outros lugares mais especialistas no assunto, com certeza. Alô, ouvintes, prestem atenção nisso. Olha lá, você que está ouvindo esse podcast, você que ainda guarda dinheiro na poupança, você fica ligado. Existem formas mais eficientes. Não, está perdendo dinheiro. Para a gente finalizar, vai lá, Manu. Se vocês me permitem, então eu vou, né, falar um pouquinho do que a gente vem fazendo, que eu acho que é uma das coisas que os nossos ouvintes querem escutar. Com esse cenário político conturbado, as nossas decisões ficaram, eu posso dizer, mais curtas. A gente não está investindo em nada com vencimentos muito, muito longos, né, esperando esse momento de eleição no final do ano que vem. Aumentamos a liquidez das nossas carteiras, quer dizer, estamos mais líquidos para surfar oportunidades de investimentos, alguns IPOs, algumas ofertas que possam ser interessantes, tentando comprar um pouco de pré, aproveitando essa curva de juros, né? Ainda tem alguns títulos pré-fixados, sempre lembrando que a gente está olhando um horizonte mais curto agora, né? Por conta da eleição, por conta essa reviravolta que teve essa semana, fez a gente encurtar mais, então a gente está ainda pegando alguns títulos pré, e também com essa sinalização da alta dos juros, né? Como o Caio falou aí agora, a gente estava falando da poupança, você efetivamente hoje, né, descontando taxa de juros da inflação, o Brasil tem negativo, juros negativo, né? O seu dinheiro perde valor hoje mal investido.
Então, mais do que nunca, eu acho que a gente falou, o Rafa comentou também sobre a educação financeira. Eu sou sempre otimista, né, pessoal? Eu acho que a gente melhorou muito, as pessoas estão enxergando o mercado, e nós que somos aqui mercado, somos cada vez mais procurados pelas pessoas, as pessoas realmente procuram atendimento, procuram os especialistas. Então, eu acho que eu sou bem otimista nesse lado de que... mas a educação é uma coisa que leva tempo, né, Rafa? A gente sabe o quanto que a educação ela vai representar no futuro. Eu sempre, né, quando a gente entra em assunto de política, tentando ser apartidário, né, tentando ser de qualquer forma, eu acho que assim, se eu tivesse que escolher uma coisa para investir, para que o Brasil tivesse uma saída dessa nossa lanterna que a gente fica, acho que seria educação. É um processo longo, mas com educação você consegue direcionar. Mas, enfim, voltando para o nosso... Esse é um papo mais longo. Acho que é isso. A gente está aí olhando os títulos pós e prés, com vencimento ali até a eleição, né? Não estamos buscando nada mais para frente. O mercado, com a taxa de juros baixa, faz com que a gente olhe para um pouco mais de volatilidade nas carteiras para poder entregar, porque senão você tem aí o juro negativo e realmente, né, comprar títulos para você ficar perdendo dinheiro não faz sentido. E continuo acreditando que a gente vai conseguir aprovar coisas que vão trazer mais tranquilidade para o mercado, e mais do que nunca a gente vem sinalizando para os nossos clientes que é preciso diversificar, né? Quando o dólar dá essas pancadas, e eu falo, bom, como é importante ter dinheiro fora do Brasil, né? Como o brasileiro investe muito pouco fora do Brasil. É muito importante a gente diversificar, ir para mercados mais maduros, onde você, quando tem alguns solavancos, você vira praticamente um hedge da sua carteira. Perfeito, senhores. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso Conversa que Rende, agradecendo demais ao Caio, ao Manu e também a Thaís Souza, que estiveram com a gente. Beijão, galera. Valeu. Bom, e deixo já o convite para vocês na semana que vem estarem conosco em mais uma edição do Conversa que Rende. Estamos nas redes sociais, estamos no Instagram, instagram.com/MacLeod. Estamos também no LinkedIn com a MacLeod Partners. Enfim, faça parte das nossas redes sociais e, claro, assine o nosso podcast. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.